Falando em rir, uma coisa bem engraçada que acontecia antigamente, quando eu completei meus 18 anos, eu ganhei do meu pai um carro, e era um Fucão, era um Fucabala, eu chamava de Fucabala, e já faz bastante tempo atrás, e eu gostava muito desse carro. Só que ele era um carro pequeno, assim, um carro bem compacto, assim, uma janelinha pequena. Quem já teve um Fusca sabe como é que o Fusca é. E bem nessa época eu participava dos jovens, daí quando eu chegava, eu ia para os jovens, a primeira coisa que os meus amigos, o pessoal via chegando eram meus dentes, que estavam refletindo no para-brisa da frente do carro. Eles conseguiam só ver a minha boca e os dentes. Por que eu falo isso? Um pouco para quebrar o gelo aqui e declarar sobre a tua vida que existe algo muito precioso dentro do coração, uma alegria que está lá dentro de você, que ela precisa extravasar. Eu tenho sido assim incentivado pelo meu pastor Arno, a extravasar, a colocar para fora aquela alegria que talvez há uns anos atrás eu perdi de alguma forma, não sei, parece que a gente vai ficando mais velho, daí a gente acha que rir está se fazendo de bobo, mas na verdade você está manifestando uma virtude que Deus colocou dentro de você, que é a alegria. Então, se você puder ria bastante. Se possível, nesse tempo de pandemia, mesmo que você esteja com a máscara, conversando com alguma pessoa, se distancia um pouquinho, abaixa a máscara e dê um sorriso para ela poder ver o teu sorriso. Daí volta, coloca a máscara de volta. Não se deixa aprisionar por essa máscara. Eu estava refletindo um pouquinho aqui, no meio dos louvores, eu não sei o quanto você percebeu, mas existia uma unção tremenda aqui nesse lugar, né? Uma nuvem se manifestando, uma presença do Espírito se manifestando nesse lugar. E eu me sinto até constrangido agora nesse momento de trazer uma palavra, porque Deus já está falando desde o primeiro momento em que você colocou os teus pés aqui dentro. Eu não sei o quanto você percebeu as palavras que foram liberadas sobre a tua vida durante os louvores, as palavras de fé que foram liberadas sobre a sua vida, e você recebeu essas palavras no teu coração. E o tema que eu quero falar conosco nessa noite, quero conversar na verdade, porque eu não sei se eu sei pregar. Eu não sei se eu consigo trazer uma dinâmica de uma pregação aqui teologicamente correta, ou que siga um protocolo para poder transmitir uma mensagem. Talvez eu peque em algumas situações, mas eu quero simplesmente derramar meu coração aqui na presença de Deus e tomar aquilo que o Espírito Santo já estava fazendo aqui, já está fazendo nesse lugar. Quando ele, durante os louvores, ele esteve declarando a palavra liberdade. Vocês perceberam quanto que foi declarada a palavra liberdade está nesse lugar? Receba a liberdade. Receba dessa presença de Deus sobre a sua vida. Vocês perceberam essa palavra sendo liberada sobre as nossas vidas nessa manhã? Parece um paradoxo, né? Eu aqui de máscara. Liberdade está aqui nesse lugar. Dá a impressão que você não é livre, né? Por quê? Porque as circunstâncias, elas nos aprisionaram, elas colocaram em nós uma mordaça. Eu digo isso que é uma mordaça das trevas. Eu tenho que dar nome aos bois, já ouviu essa expressão? A ciência diz que é proteção, até concordo, mas na verdade no mundo espiritual isso que é uma mordaça que o inimigo colocou nas nossas bocas para que a gente não fale, para que a gente não transmite, para que a gente não seja livre para falar aquilo que está dentro do nosso coração. Eu não sei quanto que você já percebeu quando você entra numa roda de conversa nesse tempo e você gostaria muito de falar alguma coisa e você se sente intimidado porque você está de máscara. Eu não vou falar nada porque eles não vão entender mesmo, né? Às vezes eu vejo lá, eu converso em casa com os meus filhos, e o Brian, ele é testemunha disso. Quantas vezes ele teve agora, nessa época ele já está de maior, ele tem que resolver alguns assuntos no banco, e tem que conversar com as pessoas, tem que conversar com o atendente que está atrás de um vidro, que está atrás de uma máscara, que está atrás de um... E ninguém entende ninguém, ele tenta falar e a pessoa não entende o que ele está falando, ele sai de lá bravo porque ninguém entendeu.
nada do que ele queria, saiu sem resolver o problema dele, porque a pessoa não consegue entender o que você está falando. Vocês percebem a gravidade do momento que nós estamos vivendo? E que nós não podemos nos acostumar com isso? Eu preciso dizer para você, não se acostume a usar máscara. Não se acostume a usar máscara. Agora eu falo como profeta aqui. Não se acostume a usar máscara. Por que eu falo isso? Que o dia que a gente for liberado, né? Agora não precisa mais usar máscara, não existe mais restrições, isso vai acontecer. De repente você vai continuar usando máscara. Porque você se acostumou. Agora de repente a máscara faz parte da sua vida. Porque a máscara, ela roubou a tua liberdade. É um paradoxo quando nós falamos de liberdade. Porém, o que está sendo dito aqui? Não estamos calados no nosso espírito. Nosso espírito está fervilhando. Você percebe o teu espírito se movimentando dentro de você? Você crê nisso ou não? O Espírito de Deus, a palavra diz que o nosso espírito está pronto, mas a nossa carne é fraca. Então o Espírito que está dentro de você, ele está pronto, ele está ali preparado, ele quer se manifestar, ele está se manifestando, ele está ativo. O inimigo, ele não conseguiu colocar uma mordaça no teu espírito. E se você aceitou essa mentira, eu quero que você agora se arrependa diante de Deus. Diga assim: Deus, me perdoe por acreditar nesta mentira. A liberdade, ela acontece quando nós nos arrependemos diante das circunstâncias, quando nós nos deixamos envolver pelas circunstâncias e nós mudamos a nossa postura, nós mudamos a nossa atitude com relação às circunstâncias, porque as circunstâncias, elas querem falar mais forte, elas falam mais forte, elas são mais barulhentas. O mundo, as trevas, não podem calar a nossa boca. Eu escutei um amém. Vou repetir mais uma vez. As trevas e o mundo não podem calar a nossa boca. Amém? Receba isso, seja convicto disso. Foi declarado aqui nesse altar, durante o louvor, que foi algo muito rico, né? Que esteve acontecendo aqui, vai fluir em nós e através de nós, ou seja, o Espírito de Deus, ele se move, ele flui através das nossas vidas, ele está presente na sua vida. Por que eu preciso falar isso? Porque aquilo que eu creio, eu falo. E eu preciso falar para que você creia e fale também. Eu preciso ouvir para que eu creia e fale. Por quê? Já existem tantas vozes ao nosso redor, né? Existe tanto barulho ao nosso redor que querem nos intimidar. E agora eu preciso colocar meus ouvidos e ouvir o que o Espírito está falando. O que o Espírito está falando? O que o Espírito está falando? O que o Espírito está falando? Foi declarado que olhe para os céus. Quando eu me disponho a tirar meus olhos aqui e coloco meus olhos lá nos céus, no trono de Deus, na presença de Deus, onde o meu nome está arrolado, onde é que eu estou assentado com Cristo Jesus, quando eu coloco meus olhos lá para cima, no alto, eu começo então a ouvir também o que Deus está falando. Foi declarado que olhe para as impossibilidades. Olhe para as coisas que são eternas. Olhe para o alto. Amém? Eu gostaria de poder ver o sorriso de vocês. Eu estou imaginando. Olha assim, ó, deixa eu ver o sorriso de vocês aí.
Aleluia. Agora pega assim esse sorriso, assim, olha para trás, para as pessoas à tua volta e mostra o teu sorriso para ela. O vírus, ele não é um The Flash. Você tirou, ele já entrou. Uma piada. Deus, que ponto que nós chegamos. Glória a Deus. E por último, aqui foi declarado através da pastora Silvia a palavra gratidão. E a palavra gratidão, ela é fundamental até naquilo que eu gostaria de compartilhar. Eu sei que meu tempo já avançou. Eu tenho pouco tempo. E eu tenho uma luta, um desafio de tratar com o tempo. Por isso que eu anotei tudo aqui para falar só aquilo que está anotado aqui nas minhas anotações, tá bem? Então eu queria fazer essa breve inserção para vocês. Que Deus possa se mover de uma forma tremenda na sua vida. Pastor Arno já nos lembrou que nós estamos esses dias celebrando o Natal, são dias muito especiais, porque nos trazem a lembrança da promessa, né, que nos foi dada, que Jesus ele veio, mas ele também voltará. Esses dias eu aprendi que assim como ele veio, ele voltará, mas ele também sempre está vindo, ele sempre está se manifestando, porque Jesus ele não é estático, né? Ele está em movimento. Mas quando nós falamos que Jesus vem, nós estamos falando a respeito da volta de Jesus e definitivamente ele estabelecer em glória a sua igreja, em poder, e estabelecer uma nova era para a igreja, uma nova era para essa humanidade. E nós cremos nessa promessa, esta é uma verdade. Eu preciso crer nessa verdade, porque se eu não vivo debaixo dessa verdade, eu vou levar a minha vida de qualquer jeito. Vou viver a minha vida cristã de qualquer jeito. E de repente Jesus está aí, e daí eu vou prestar contas, né? Vou prestar contas. Estamos vivendo um ano, uma época onde muitas incertezas querem nos confrontar, onde as circunstâncias querem abalar nossa estrutura emocional, física e espiritual. Estamos vivendo uma época onde é que existem muitas perguntas, mas com poucas respostas. Não sei como está para você, mas parece que na minha cabeça, nesse ano, surgiram muitas perguntas. Muitas perguntas em que eu tenho buscado algumas respostas, umas tenho encontrado, mas junto a essas muitas respostas, eu tenho percebido que tem vindo muito poucas respostas, junto com essas muitas perguntas, tem vindo muito poucas respostas. É um tempo de reavaliar e realinhar nosso propósito de vida com a vontade do Pai. É tempo de fortalecer nossa confiança, porque Jesus, Ele vem. Jesus, Ele vem. Apocalipse diz assim: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Quando eu leio um texto desse, isso me gera uma alegria muito grande, uma esperança muito grande, porque eu sei que Jesus vem, mas Ele vem trazendo também um galardão, um presente, algo reservado para a minha vida. Eu não sei quantos de vocês, nessa época de Natal, criam expectativas, né? Na época do Natal, quando eu era pequeno, era um pouco mais forte, assim, mais evidente, assim, na época do Natal, a gente ficava aquela expectativa, né? Na minha época, meus pais eles montavam lá, eles ainda montam na árvore de Natal, e daí eles, um dia antes, já colocam os presentes tudo lá embaixo, e eu sei que um pouco antes do Natal, eu falei para o meu pai lá o que queria ganhar, o que gostaria de ganhar, e daí a gente já entrava naquela expectativa, o que nós vamos ganhar? Eu me pergunto, qual que é o galardão que Deus vai me trazer? Faz assim com a tua mão, assim. Senhor, qual que é o galardão, Senhor? Ai, Senhor, eu estou te esperando, Senhor, eu amo a Tua presença, eu quero Te ver. Eu sei que nós não buscamos a mão do Senhor, nós anelamos pela presença dEle, né? Mas nós sabemos que quando Ele vem, Ele vai trazer um galardão, Ele vai trazer um presente maravilhoso, indescritível. Glória a Deus. Temos essa promessa, esperança, isso gera em nós alegria e confiança, porque nossos nomes estão escritos no livro da vida. O meu nome está escrito no livro da vida. Aleluia, o meu nome está lá. E ninguém vai tirar. Ninguém vai tirar.
Por isso, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, Hebreus 10, 23. E nesse tempo nós vivemos então, permanecemos sóbrios e vigilantes, como o pastor Arno já nos introduziu no tema desse mês. Como é que nós devemos nos comportar diante dessa iminente vinda do Senhor Jesus, né? Que Ele espera de nós que nós sejamos sóbrios e vigilantes. E eu não quero entrar nesse mérito, porque se dá para fazer uma pregação, só uma pregação em cima desse tema. Está lá em 1 Tessalonicenses 5, 4 e 6. A sobriedade é uma característica de quem anda na luz, e nós somos da luz. E naquele contexto, Jesus está falando da volta dele, o apóstolo Paulo está falando da volta de Jesus, e lá ele fala, você vai entender assim, eu entendi esses dias, que Ele não vai nos pegar de surpresa. Diga assim para o teu irmão, Jesus não vai me pegar de surpresa. Ele não vai te pegar de surpresa, porque nós somos da luz, e se o ladrão vem, ele vem onde é a trevas, onde é a escuridão, porque ele vem na escuridão, ele vem nas trevas, na surdina do dia, da noite, ele vem lá espreitar e daí ele vai roubar. Quando ele fala a respeito de Jesus que ele virá como um ladrão, ele está se referindo àqueles que não creem nele, aqueles que estão em trevas, aqueles que estão longe dele. Para esse sim, Jesus vai vir como um ladrão e surpresa. Agora, para nós, que somos da luz, como diz o texto ali, nós não vamos ser surpreendidos. Aí isso me trouxe um descanso tão grande, nem compartilhei com o pastor Arno, os pastores, porque fala sobre esse tema da volta de Jesus, você já começa, Senhor, né, começa a fazer uma avaliação da sua vida, será que vou passar no teste e tal? Não se preocupe, você é da luz, você vai tá dentro, você está na bênção. Oh Senhor, não seremos pegos de surpresa, glória a Deus. Eu gostaria de construir aqui uma linha de pensamento, espero que possa inspirar você e gerar confiança em seu coração nesse tema que eu vou tratar, que é fé. Como eu falei, não quero aqui defender nenhuma linha de doutrina teológica, mas apenas derramar o meu coração com aquilo que o Senhor depositou em mim e confiou e quer compartilhar na vida de vocês. Eu entendo que nesse tempo de compartilhar, muitas respostas virão. Deus vai estar dando respostas, já está dando algumas respostas aqui, mas também vão vir muitas perguntas que eu provavelmente não vou saber responder e que você precisa desesperadamente buscar em Deus para que Ele esteja revelando isso a você, na sua intimidade com Ele, no teu secreto com Ele, assim como Ele tem falado ao meu coração. Essa mensagem aqui é uma mensagem que veio fruto de uma devocional um tempo atrás. Eu estava preparando uma outra linha de mensagem, de repente o Espírito Santo me levou a essa devocional. Ele falou que eu era para falar aquilo que eu tinha já experimentado no meu falar com Ele pessoalmente, como ele já tinha ministrado há um tempo atrás. Então, por isso eu convido você a abrir a sua mente, abra o seu coração ao Espírito de Deus, que se move nesse lugar. Corações abertos trazem céus abertos. Receba de bom grado a palavra de Deus, a palavra de esperança, a palavra de fé que está sendo depositada no teu coração aqui. Amém? Receba como sementes. Enquanto conversamos aqui, perceba no seu espírito que você está rodeado por uma grande nuvem de testemunhas, rodeado por uma grande nuvem de fé. Isso nós lemos lá em Hebreus 12. Nós estamos rodeados com uma grande nuvem. Você consegue visualizar essa grande nuvem sobre a tua cabeça? Te envolvendo, como aquela experiência que Moisés teve de entrar na nuvem. Você está rodeado, você está tomado por uma nuvem de testemunhas. Pessoas que já passaram por aqui, experimentaram os benefícios de viver debaixo de uma fé tremenda, sobrenatural. Que estão ali olhando para nós, estão torcendo por você. Vai dar certo, vamos em diante, siga em frente, persevere. Nós estamos rodeados por uma nuvem. Esse é o reino do Espírito, Ele está aqui presente, estamos rodeados. Isso significa que nós não estamos sozinhos, mas nós estamos rodeados, não só por uma nuvem de testemunhas, e aqui eu quero dizer, a palavra testemunha aqui, eu quero colocar o significado de fé.
Nós estamos rodeados por uma nuvem de fé. Porque quando o autor do livro ele fala sobre essa nuvem, ele estava se referindo aos pais da fé. Então, essa nuvem que ele está falando é uma nuvem de fé. Você está dentro de uma nuvem de fé. Uma nuvem de fé. Está soprando. Está rodeando. Ela fica densa. Você que já dirigiu aí, subindo uma serra, de repente aquela névoa vai fechando, e você não consegue mais ver, porque está um palmo na tua frente, mas é uma nuvem que está à tua volta. É essa nuvem que está à tua volta, que gera confiança em Deus, gera fé no teu coração. Gostaria de ler com vocês 1 Coríntios 13, do versículo 12 ao versículo 12 e 13. Quem tiver a Bíblia, por favor, abra. Eu vou ler aqui para nós. 1 Coríntios 13, versículo 12 e 13. Diz assim: porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Mas o maior destes é o amor. A fé, a esperança e o amor são uma virtude de Deus. E elas permanecem em nós. Uma dádiva de Deus derramada em nossos corações. É a manifestação da graça que foi derramada em nossos corações. A fé, a esperança e o amor. Tem um outro texto em Atos 1:8, diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Atos 1:8. A palavra virtude aqui também é traduzida como poder, ou dunamis, que seria a palavra original, que é algo poderoso. A virtude é um poder. Quando a fé, a esperança e o amor estão misturados, que é uma virtude de Deus, você consegue imaginar isso? Está ativo dentro de nós, e que nós recebemos da parte do Espírito Santo, que foi derramado lá, quando foi cumprida a promessa, que o Espírito Santo ele seria enviado, ele seria derramado sobre toda a carne. Quando esse Espírito se manifestou em nós, ele derramou a sua virtude, a fé, a esperança e o amor estão ali manifestos dentro de nós, se torna ativo e se torna algo poderoso, algo atômico. Fé, esperança e amor. Fé, esperança e amor são os fundamentos da vida do cristão. Quando você foi batizado no Espírito Santo, você recebeu a virtude. Que virtude foi essa? Que poder foi esse que você recebeu? Fé, esperança e amor. Diga assim comigo: fé, esperança, amor. Essas três coisas estão dentro de você. Elas estão aí, dentro de você, dentro de mim. Foi derramado, virtude. A palavra de Deus, ela nos ensina que o dom de Deus é irrevogável. Uma vez que Ele te deu algo, Ele não vai tomar de volta. É assim que funciona com Deus. Se você um dia pensou que você perdeu, então eu quero agora que você volte atrás e reconheça: não, você não perdeu. Porque o que Deus ele depositou na sua vida, o Espírito dele, que é uma virtude, é irrevogável, Ele não tira isso de você. É poderoso, é atômico. Diga assim comigo: eu recebo. Aí nós nos tornamos aptos a sermos testemunhas. Este é meu propósito nessa terra. Este é meu e o seu propósito, ser testemunha. Esse é o fruto de eu viver nessa dimensão poderosa, atômica, que é a fé, a esperança e o amor. Sendo que o amor é o maior de todos, mas permanecem os três. Amém?
Não existem limites ou fronteiras para que o teu testemunho avance, porque o que está dentro de você é atômico. Diga assim, atômico, explosivo, uma dinamite. Basta uma faísca, bum! Aí mudou todas as circunstâncias, já mudou toda a história, já mudou toda a realidade à tua volta. Por quê? A fé, a esperança e o amor se manifestaram na sua vida. Você praticou isso e viveu intensamente isso. Hoje eu gostaria de falar de um dos elementos que compõem essa fórmula explosiva e poderosa, a fé. Antes de qualquer coisa, eu preciso estar conectado. Quando eu falo de fé, uma das primeiras coisas que eu preciso entender, que eu preciso estar conectado à fonte. Já foi falado sobre olhar para os céus, olhar para Jesus. A Bíblia diz lá em Hebreus 12:2 que Ele é o autor e o consumador da fé. Eu entendo que quando Ele fala que é autor e consumador da fé, a fé eu encontro nele. Ele é o autor, é Ele que vai consumir, Ele que vai fazer fazer com que essa fé esteja ativa na sua vida. Então esse é o primeiro aspecto que eu preciso entender na minha caminhada com Deus. Onde está a fonte? Jesus. Jesus é a fé. Jesus é a personificação da fé. Ele é o autor, Ele é o consumador. Ele é o princípio e o fim. Tudo começa nele e termina nele. A fé começa nele e a fé termina nele. Não sei se estou conseguindo construir alguma coisa aqui. A fé é gerada no lugar secreto, na intimidade com Deus, com Jesus. Ouvir a sua voz, ouvir a pregação da palavra, ouvir o que Ele tem para dizer, o que Ele tem para me ensinar, através da sua palavra que nos foi revelada, escrita, que é inspirada, divinamente inspirada pelo Espírito Santo, para que eu possa brincar, me divertir, me alegrar. Uhul! Eu não sei de quem é essa Bíblia aqui. Se divirta! Uhul! A palavra de Deus! Ai, ai, ai. Vamos lá. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. Amém? Então é importante saber, a Bíblia nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. Está lá em Hebreus 11:6 também. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não sei se você já parou para pensar sobre esse versículo, te deixou assim, será que agradei a Deus hoje, não agradei? Como é que está esse negócio aí? Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então a fé é algo muito ativo, né? Eu creio que Deus existe, eu creio que Jesus é real, que o Espírito Santo se manifesta na minha vida, e também creio que quando eu me aproximo dele, Ele vai me presentear, como Ele já também declarou que Ele vem e vai me presentear, Ele vai me trazer um presente, um galardão, né? Aí me vem uma pergunta, como é que eu, Charles, eu vou colocar a minha interpretação aqui, tá bom? Se os pastores depois quiserem me corrigir, eles podem me corrigir. Como é que eu, Charles, entendi esse texto? Foi algo que veio assim novo para mim. Deus, Ele espera que eu use a minha fé. Porque Ele sabe que a fé está lá dentro da minha vida, está aqui dentro a fé. Então Ele espera que eu use a fé, que está aqui dentro. Quando eu deixo de usufruir e praticar a fé, quando eu deixo de usufruir daquilo que Deus já me deu, né? Aquilo que já me deu, que está aqui dentro de mim, isto entristece o coração do meu Pai. Porque Jesus, Ele olha para você, Ele te vê por intermédio da obra da cruz, Ele vê a virtude que foi depositada no teu coração, que é a fé, a esperança e amor. Ele vê que existe fé depositada dentro do teu coração, e você está lá. Ah, Senhor, mas não é bem assim. Ah, Senhor, será?
Não, eu tenho que me aprofundar mais. Eu tenho que entender melhor. E você não usa a fé. Isso não agrada a Deus. Esse texto não está falando que você não tem fé. Ele está dizendo que você não está agradando a Deus. Eventualmente, se você não está agradando a Deus, é porque você não está usando aquilo que está dentro de você, que está disponível, que está aqui. A fé é algo tão fundamental na vida de um cristão, na minha e na sua vida, ao ponto de que ela precisa ser provada para que seja aprovada e possa crescer a um outro nível. Vocês concordam comigo? Ela precisa crescer, eu preciso avançar na minha fé. Tiago 1,3 diz assim: sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, uma vez provada, uma vez testada, uma vez ticada, como você quiser usar, ela produz perseverança. E o primeiro fruto da fé na sua vida é a perseverança. Você quer ver um homem de fé? Veja a perseverança dele em cima de uma questão. Algo que Deus começou na vida dele, ele persevera, até que tenha conquistado aquilo que Deus prometeu sobre a sua vida. Porque Deus é assim, Ele vai nos testando, até que seja consumado. Um processo, né? Você brinca aqui que essa palavra ela gera uns 500 tipos de arrepios, né? Processo, né? Porque ninguém quer, na verdade, passar, ou não deseja, não sei como colocar, passar por processo. Então, é fundamental hoje que eu preciso de fé. E algo interessante que Deus ministrou no meu coração. A fé, ela só existe no presente. Você sabia disso? A fé não existe no passado nem no futuro, ela só existe agora, aqui. É aqui e agora. É agora ou nunca. Um exemplo prático, né? Eu precisei de fé e buscar em Deus uma palavra para hoje. Eu precisei de fé. Porque a minha carne é fraca, não, para que se expor lá, né? Depois, eu precisei de fé, buscar. Eu precisei crer que Deus existe e que Ele é galardoador quando eu busco. Fui presenteado com a sua palavra revelada. Então, eu fui na presença de Deus, tive fé, busquei, Ele me deu uma palavra e estou compartilhando com vocês. E quem tem ouvidos, ouça o que Deus tem para dizer para a sua igreja. Amém. Amém. Agora eu preciso ter fé para falar. Porque um pouquinho antes aqui eu estava meio tremendo aqui embaixo, assim, estava um pouco ansioso, angustiado na minha alma, porque o coração vai sair pela boca, né? Assim, um negócio estranho. Assim. Eu preciso de fé agora, eu preciso de fé enquanto estou falando com vocês. Se eu não tiver fé, eu já saio daqui. Não... Eu ainda preciso de fé que a palavra vai alcançar os corações de vocês. Eu preciso de uma fé que vai alcançar o coração de vocês. Essa semente vai chegar no coração de vocês e que ela vai penetrar no teu coração e ela vai gerar o fruto necessário. Eu preciso ter essa fé também, porque senão nem venho aqui trazer a palavra. Se for para trazer só a palavra por trazer, né? Só para jogar informação, aí acho que é melhor fazer outra coisa, né? Porque aqui nós estamos rodeados, você lembra? Rodeados por uma nuvem de fé. Uma nuvem. Uma nuvem. Uma nuvem. Ai, Deus. Ainda preciso de fé que a palavra vai alcançar. A fé de um semeador, né? Que sai semear a palavra. Ele lança a palavra sabendo que ela vai chegar nos corações, vai alcançar o seu propósito. Eu preciso dessa fé. Eu estou praticando a fé agora. Então acho que eu vou ganhar um galardão de Deus, né? Amém. Eu fiquei intrigado num texto, eu não vou ler esse texto para vocês, mas na história de Gideão, anote lá, Juízes 6,14, é uma história
que fala através da vida de Gideão, que ele foi levantado como juiz sobre o povo de Israel. E o texto, essa história de Gideão é a palavra rema para o nosso ministério, nosso grupo familiar, que se chama 300 de Gideão, uma palavra profética sobre a vida deles, meu grupo familiar, né? Não sei se o Anderson e o André estão assistindo aí, receba sobre a tua vida aí, né? O Massai e a Janaína, a família, receba lá a Juliane e o Alex, receba o Rodelei e a Denise, né? Receba essa palavra profética que está nesse texto aqui. Ele fala lá um anjo aparece para Gideão e ele fala assim para ele, uma frase que sempre foi muito intrigante, assim: vai nesta tua força. Diga para o teu irmão do lado assim: vai nessa tua força. Vai nessa tua força. Que força é essa? Que Gideão precisou aprender, ele teve que descobrir que força é essa que estava dentro dele, que o anjo chegou para ele e falou assim: vai nessa tua força. Fala assim: fé. Fé. Gideão tinha fé e ele não sabia. Aí o anjo chega e falou assim: vai nessa tua força. Vai nessa fé que foi depositada no teu coração. Eu sei que você está lá escondido, malhando trigo, onde não deveria, no lagar, e não sei o que, está preocupado com os inimigos, não sei o que, todo o povo está com medo, mas existe fé dentro de você. Existe fé sobre a tua vida. Existe fé sobre a tua vida. Vai nessa tua força. Vai nessa tua força. Vai nessa tua força. Que não subestime a força que está dentro de você. Eu tenho a força! Hã? Já lembrou de um desenho, né? Tira a espada. Eu tenho a força! Agora levanta a tua Bíblia ali, se é no celular, se é a tua Bíblia física, diga assim: eu tenho a força! Você que está atrás nos assistindo, diga assim: eu tenho a força! Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Essa é uma obra do Espírito Santo. O ministro de louvor precisa ter fé para ministrar, não é, Josi? Você tem que ter fé, né? Você sobe aqui em cima, você é tomado assim por aquele espírito de fé, e você começa a declarar a palavra, começa a ministrar, e começa a perceber o reino do Espírito. Porque o louvor é uma arma poderosa. Nós já temos ensinado isso. O louvor é uma arma poderosa. Eu preciso ter fé. Quando nós estamos louvando, adorando, cadeias são quebradas, muralhas são derrubadas. Por quê? Nós estamos rodeados de uma nuvem de fé. Uma nuvem de fé. Deus é bom, diz o pastor Werner, eu também confirmo isso, viu? Deus é bom. Adoração move os céus e o coração do Pai. Adoração. Outro aspecto importante a ser consolidado em meu coração é que eu preciso me revestir de fé, pois é uma arma de guerra que Deus nos colocou. Você conhece muito bem esse texto lá em Efésios 6, que fala assim: tomai, pois, então o escudo da fé. O escudo da fé. Para que serve o escudo? Não quero entrar nesse mérito. Estude um pouquinho a respeito disso. Como está a tua fé? Eu preciso do escudo para que eu possa barrar as mentiras do diabo, o engano das trevas. Por quê? A palavra diz que o diabo, ele é o pai do quê? O diabo é o pai da mentira. E a mentira é a mãe da incredulidade.
Anota aí. O diabo é o pai da mentira, e a mentira é a mãe da incredulidade. Eu preciso barar a mentira. Eu preciso barar a incredulidade com o escudo da fé. Como está a tua fé? Estamos celebrando nesses dias a vinda de Jesus, assim como Ele veio e cumpriu o seu desígnio como Salvador e Messias, estabelecendo o seu reino eterno, nos dando a vida eterna. Ele voltará assim, Ele vem. Veja o texto extraído de uma parábola de Jesus, que está lá em Lucas 18, 1, 8. Vou pegar só uma parte, né? Você pode ler o texto todo em casa. Lucas 18, de 1 a 8. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Aqui ele está falando mais uma vez sobre orar e vigiar. Dele segue em frente, dele termina dizendo assim: Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Deus não fará justiça a nós. Aí ele conclui essa parábola dizendo assim: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Jesus ele tem pressa para manifestar a justiça de Deus sobre a sua vida. Porém, tem um porém aqui. Porém, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Quando Ele vier, Ele vai encontrar fé? Achará fé na terra? Pergunta para o seu irmão: você tem fé? Se alguém está em dúvida, então, puxa, vou ter que voltar de novo lá no início da pregação lá. Você está em dúvida ainda ou não? Você tem fé? Você tem. Veja esse testemunho do centurião, um outro texto. Eu estou citando vários textos aqui para estar fortalecendo o entendimento. Mateus 8:10, anota essa referência lá, Mateus 8:10. Maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Ele viu naquele centurião, olhou para ele: eu nunca vi em todo lugar um homem com tanta fé. E se Jesus se maravilhou, então imagina, você consegue imaginar? Jesus, que era o autor e consumador da fé, ele se maravilhou com a fé do centurião, porque a fé daquele homem era grande. A nossa fé, ela pode ser sim medida, ela pode ser medida. A nossa forma, aqui nesse contexto do centurião, você vai entender isso, a nossa forma de falar deflagra o tamanho da nossa fé. Assim como você fala, assim você crê. No outro texto de 2 Coríntios 4:13 diz assim: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Como está escrito: criei, por isso falei. Nós cremos também e por isso também falamos. Qual que é a primeira ação da fé? É falar, já nos foi ensinado aqui. É falar. E por isso que Jesus ficou impressionado com a conversa com esse centurião, porque ele viu na fala dele: nossa, mas esse cara tem fé. Esse cara, receba aí. E essa palavra aqui é uma palavra profética sobre as nossas vidas também, nesse texto de 2 Coríntios. Ele fala assim: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Nós temos ainda esse mesmo espírito. O mesmo espírito de fé que atuava nos apóstolos, naquele primeiro momento que foi derramado o Espírito Santo, que foi derramado a virtude, o poder, o derramado do Espírito Santo, aquele mesmo espírito de fé, é o mesmo espírito de fé que nós temos ainda hoje. Ele não se tornou algo diferente, ele não é diferente. Se alguém chega para você: não é bem assim naquela época, é mentira, é mentira. Eu escutei por muito tempo que o falar em línguas, as manifestações do Espírito Santo era só para aquela época lá.
Não, era necessário para aquela época, para a igreja primitiva, porque eles tinham que estar, para começar o negócio, fazer o negócio começar a andar. Agora que o negócio andou, então não precisa mais dos dons do Espírito, não precisa mais das manifestações, não precisa, porque a igreja está em movimento. É uma mentira das trevas. O mesmo Espírito de fé. Por isso eu creio e falo. Deus não faz acepção de pessoas, ou não faz acepção, aqui nesse contexto, Ele não faz acepção de seus filhos. Ele derrama gratuitamente do seu Espírito a quem Ele quer, como quer, a quantidade que Ele quer, mas Ele derrama para todos, Ele derrama a todos essa porção de fé. Então receba isso sobre a tua vida também. Então a fé é o Espírito que opera em nós, um Espírito vivificado, é um Espírito operante em nós. E meu tempo já acabou. E eu não vou conseguir terminar. Eu vou deixar o restante para um outro momento. Eu queria chegar no final ali. Eu queria concluir. Equipe de louvor, vocês podem vir aqui já, por favor? Um dia talvez eu tenha a oportunidade de dar continuidade nessa mensagem aqui. Mas Deus já falou tanto aqui que acho que é tremendo. Tremendo. Queria só terminar com esse texto, que para nós é muito conhecido lá em Hebreus 11, no versículo 1 em diante. Vocês podem ler todo o capítulo 11, o 12 também, que é muito importante. Diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova, a certeza das coisas que não se veem. Eu queria convidar a igreja a estar se colocando de pé. Eu anotei aqui para mim uns bilhetes aqui para me lembrar. Quando estava falando com Deus lá, expressando, Ele falou para mim assim: ministre a palavra segundo a medida de fé que você tem. Não queira ir além, nem a quem, mas fale segundo a medida de fé que Deus depositou. E puxando um pouquinho, voltando um pouquinho na questão sobre quando Jesus ele volta e vai buscar fé, ele vai procurar fé. Eu me lembrei desse texto que está lá em Apocalipse, eu não lembro agora a referência, porque me veio só o versículo. Quando Jesus ele fala assim: eis que estou à porta e bato. Quem abrir, eu entrarei e cearei com ele. Por muito tempo eu acreditei que essa palavra aqui era para os não crentes, mas na verdade essa palavra é para mim, porque Jesus está constantemente batendo no meu coração. Tum, 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 faz assim, ó, bate assim no teu coração. Pega aqui um ato profético assim, Jesus está batendo no teu coração, porque Ele quer entrar e quer cear com você. Ele quer te levar a uma dimensão, uma experiência mais profunda, mais intensa com a presença dEle, certo, José? Ele quer, né? Por que Ele bate na porta do nosso coração? Porque muitas vezes a gente deixa Ele do lado de fora. Nós achamos que já somos autossuficientes, já temos todo o conhecimento, já sabemos resolver todas as questões da vida. Eu deixo Jesus do lado de fora, né? Jesus fica um pouquinho lá, que aqui eu dou conta, eu vou resolver, e de repente Jesus volta e bate na porta. Ô, Charles, se lembra de mim? Ele está batendo a porta e falar que quem abrir, essa palavra abrir, ela vem para mim com um significado novo. Quem tiver fé, eu entrarei e cearei com ele. Vou repetir mais uma vez. Quem tiver fé, Jesus dizendo, eu entrarei e cearei com ele. Agora imagina o banquete. Ô José, você gosta de imaginar muito assim, as coisas. Você tem uma visão, assim, uma imagem de um banquete. Você consegue imaginar um banquete? Eis que estou à porta e bato.
Quem tiver fé, eu entrarei. Cearei, o meu galardão está aí. Quem tiver fé, você tem fé. Quem tiver fé, você tem fé. Quem tiver fé, fé. Queria que você fechasse os teus olhos. Perceba essa nuvem de fé que está em torno da sua vida. Perceba essa glória sobre a sua vida nesse momento. Perceba mais uma vez. Mergulhe mais fundo. Perceba. Eis que estou à porta e bato, e quem tiver fé, eu entrarei e cearei contigo. Quem tem fé, abra o coração e deixa o noivo entrar.